episódio 5 do The Black Box by Lilian, onde a gente tenta abrir a caixa preta do cérebro dos consumidores, dos internautas, dos seres humanos em geral. E a pauta de hoje é narcisismo, que é uma pauta que eu já queria trazer fazia muito tempo, justamente por causa do meu interesse em pesquisa de comportamento do consumidor digital. E para me ajudar nessa pauta, eu trouxe meu amigo, o Felipe Novaes. Oi, Felipe. E aí, Lilian? Oi, pessoal. Então, eu sou o Felipe Novaes, eu estou terminando o doutorado agora, na PUC do Rio de Janeiro, em Psicologia Social, e aí eu também estudo Psicologia Evolucionista, e, bom, eu espero estar aqui e contribuir para o episódio. Valeu pelo convite, Lilian. Imagina, que é isso. Acho que eu queria avisar aqui que o Felipe vai se tornar colaborador frequente do Black Box, porque eu quero trazer mais temas voltados para a psicologia e tentando explicar por que, que as pessoas se comportam do jeito que se comportam nas redes sociais e no mundo corporativo em geral, né? Então, a pauta de hoje é narcisismo, e eu e o Felipe, a gente estava falando nos bastidores sobre um livro que eu terminei de ler, que chama A Nova Ciência do Narcisismo, né? The New Science of Narcissism, ainda não tem em português, de um pesquisador americano chamado W. Keith Campbell, né? Que eu e o Felipe seguimos no Twitter, né? O pesquisador, eu vi uma palestra dele esses dias online, muito boa a palestra dele sobre narcisismo, né? E eu e o Felipe, a gente já trabalhou em alguns projetos de pesquisa juntos. Um deles era sobre narcisismo corporativo. Quando eu comecei a pesquisar sobre narcisismo, eu tinha a ideia errada de que narcisismo era só narcisismo grandioso, né? E só para explicar a terminologia aqui, quando a gente fala de narcisismo, não necessariamente estou falando de um transtorno de personalidade narcisista. Todo mundo tem um pouquinho de narcisismo em si, não quer dizer um transtorno, né? Mas eu tinha essa ideia de que mesmo qualquer traço de personalidade voltada ao narcisismo fosse grandioso, que era assim, a pessoa quer ser amada, quer ser vista, quer ser popular, né? Que é esse o estereótipo que a gente conhece por aí. Mas lendo o livro do Campbell, né, ele fala que existe um outro tipo de narcisismo que eu achei interessantíssimo, que chama narcisismo vulnerável. E eu estava até falando para o Felipe que esse narcisismo vulnerável lembra aquele mecanismo de defesa do ego freudiano, né? Que é aquele tipo de pessoa que ao invés de querer ser amada, ela quer evitar ser, entre aspas, ameaçada na sua personalidade, ou seja, ela não quer que as pessoas, sei lá, tirem barato dela, ou a diminuam nas frentes dos outros, ou as critiquem, né? Ou que ela seja ignorada. E normalmente uma pessoa que tem narcisismo vulnerável, ela realmente se sente, entre aspas, incompreendida e desvalorizada pelo mundo, né? Um dos exemplos que ele usa no livro são aqueles adolescentes que cometem tiroteios em massa em escola, né? Então, esse tipo de estereótipo, né? O menino, normalmente são meninos, né? O menino, ele está na escola, ele é, entre aspas, um esquisitão, ele passa meio despercebido, porque ninguém presta atenção nele, ele não quer ser visto, mas ele tem dentro dele um ressentimento, porque as pessoas não o reconhecem como, sei lá, o que ele quer ser visto como forte ou popular. Teve um da Virginia Tech, lembra dessa, Felipe? Que ele achava que os homens bonitos, os chades, ganhavam as meninas, e ele não conseguia menina nenhuma, e aí ele saiu matando as meninas da universidade. Cara, não lembro desse caso específico, não, mas tem um caso que se encaixa perfeitamente aí nisso que você falou, que é o caso do Unabomber, que é aquele criminoso que mandava as cartas bomba, acho que final da década de 80, início dos anos 90. E ele era um caso desse. Ele tinha problema com mulheres quando ele era mais novo, e, e ele também era genial, assim, ele tinha o QI muito acima da média. Ele entrou em Harvard eu acho que ele tinha 15 anos. Ele saiu pulando várias séries, porque ele era muito genial.
E aí ele chegou lá e não foi muito bem recebido, assim, ele não fazia grande sucesso por causa do QI dele, e ele ainda, olha o azar da figura, e ele ainda participou de um projeto secreto da CIA com um psicólogo que praticava umas técnicas de tortura e interrogatório com ele. E aí ele ficou quebrado. E aí ele fez esses atos violentos aí, mandou carta-bomba, matou algumas pessoas, mutilou dezenas de outras. Mas é bem esse caso aí que a Lilian falou. É o cara que acha que tem algum motivo para ser notado, não é notado, e aí ele faz coisas grandes e terríveis para ser notado. E você me fez ver o documentário do Na Bomber, que foi muito bom. Você falou, vai ver que é legal, e realmente é assim, uma maluquice a cabeça daquele cara, né? Ele fica cada vez mais recluso, e nessa reclusão dele, esses delírios de grandeza que ele tem vão se aumentando. E aí ele começa a andar de ônibus pelos Estados Unidos, largando bomba por aí, matando gente aleatória, né? Coisa de maluco mesmo. Mas enfim, vamos então partir para o assunto do episódio, porque eu tinha um caso em mente que o Felipe, por ser muito novinho, nem vai, né, saber muito do detalhe do caso, que é o caso que talvez vocês já tenham ouvido falar, e a gente vai deixar os links das matérias aqui, do Ed Mota, né? O último foi recente, acho que foi em fevereiro desse ano, no qual ele fez uma live falando que o Raul Seixas era um músico horrível, que não presta, né? E que ele tinha falhas de caráter. Eu não me lembro, porque eu vi a live, tá, os pedaços da live onde ele fala isso. Eu não sei se ele falou falha de caráter, que é menos grave, ou ele falou assim, sociopata, psicopata, alguma coisa assim na live, né? E eu queria destrinchar aqui a minha análise da personalidade do Ed Mota, de alguém que acompanha o Ed Mota desde quando ele surgiu no programa do Faustão cantando Manuel, né? O Felipe nem devia ser nascido nessa época. Você conhece o Não, Ed Mota, eu era Felipe? criancinha, eu lembro. Você conhece ele? Gosta de alguma coisa dele? Não. Olha, eu acho que ele tem um vozeirão, eu acho que ele canta muito bem, mas eu sempre achei as letras das músicas dele meio estranhas. Mas assim, eu acho ele um bom cantor, talvez pouco explorado em termos de letra, mas eu acho que tem grande potencial. Assim, ele tem uma voz bem boa. Não é à toa que ele é sobrinho do Tim Maia. E, enfim, em relação ao talento dele, eu não tenho críticas. Não, ninguém tem. Eu também não tenho, tá? Assim, em relação a parte profissional dele, as músicas dele são legazinhas e tal, né? Mas assim, contando a história, né? Desde o começo. Quando ele surgiu como cantor, todo mundo o apresentava como sobrinho do Tim Maia. E eu acho que ele nutre esse ressentimento contra o Tim Maia, porque o Tim Maia nunca deu confiança para ele, né? Assim, nunca o ajudou diretamente nisso, né? Lógico que o Tim Maia morreu muito pouco tempo depois que ele surgiu, foi no começo, deixa eu ver aqui, só para que ano que o Tim Maia morreu, para não falar bobagem. Cara, deve ter sido, acho que uns 96, não? Por aí. 98, tá vendo? Então, 98. assim, foi pouca coisa depois, né? Mas, assim, naquela época e hoje, o Tim Maia sempre foi amado, né? O Tim Maia, assim, música de festa, até hoje tocam as músicas, né? O pessoal lembra dele, tem filme dele, o pessoal lembra dele com uma nostalgia boa, né? Apesar de todos os defeitos que o Tim Maia tinha, ele era uma pessoa carismática, coisa que falta no Ed Mota, né? E o Ed Mota, para mim, toda a questão do narcisismo dele, que é narcisismo vulnerável, não é grandioso, né? É que ele se ressente demais de que ninguém, nem na crítica, nem no público, dá a ele o valor que ele acha que ele merece, tá? Então, ele tem esses seguidores fiéis, e eu devo aqui fazer uma confissão, um deles é meu marido, por isso que eu tô, né, com esse negócio aqui, meu marido ama o Ed Mota, e eu não entendo por que ele ama tanto esse cara chato, né, porque ele é chato demais, gente. Se alguém aqui for ver as lives dele, ele fica reclamando o tempo todo de como tal coisa não é boa e que ele sabe o que é bom. E vai desde caviar
a piscina, a música, a vinho, a comida, tudo ele sabe o que é bom. Ninguém, todo Ele mundo. ele é uma versão gourmet do Felipe Neto no início de carreira, que tinha aquele canal que falava mal de tudo, Então, acho que era Não Faz Sentido o nome. mas o Felipe Neto, apesar de eu achar que o Felipe Neto tem um quê de narcisista, não é narcisismo vulnerável. O Felipe Neto é narcisismo grandioso, Com né? Porque, certeza. né, o Felipe Neto é assim, nossa, obrigada, minhas corujas, né? Ele tatua coruja nele, sabe? Ele fala, não vivo sem vocês. Esse é o tipo de pessoa que quer ser seguida, quer ser amada e quer ser vista, né? O Ed Mota, ele mesmo fala que ele não gosta de fazer show, né? Que ele odeia encontrar com as pessoas. Então ele tem um quê de antissocial, né? Que não é algo que anda junto normalmente com o narcisismo. Pode andar, né? Mas não é uma coisa, é um eixo diferente de personalidade, né? E nessa live do Raul Seixas, ele fala que, assim, pensa no Raul Seixas, todo show de artista brasileiro, alguém sai gritando, toca Raul, né? As pessoas amam as músicas do Raul Seixas. E ele acha que a música é uma porcaria, né? E dá para perceber esse ranço dele na questão assim, como que vocês amam essas músicas do Raul Seixas, sendo que eu fiz um disco com o melhor baterista, o melhor guitarrista, o melhor baixista, aquelas músicas dele lá que eu não sei se é um blues, um jazz, um world music, alguma coisa assim, assim que não apela ou não agrada a maioria dos amantes da música, né? Eu, sinceramente, não botaria uma música do Ed Mota numa festa, né? E ele ainda hoje é conhecido como o sobrinho do Tim Maia, né? Então, essa questão de narcisismo vulnerável explica, pelo menos em parte, por que, que o Ed Mota tem todo esse ressentimento e fica falando disso ad nauseum nas redes sociais dele, né? E aí eu estava até comentando com o Felipe que, assim, vamos combinar que o Ed Mota não é a pessoa mais atraente do mundo, certo? Assim, as feições dele não são aquelas que você fala, nossa, padrão áureo e tal, né? Uhum. Não esse cara, né, galã. E isso não é recente, 2011, né? Tem uma matéria que a gente vai colocar aí, dele falando que o povo brasileiro é feio. Aí você fala assim, como assim? Tudo bem, né? Você até pode achar o povo brasileiro feio, mas um pouquinho de Eu simancol tem achei que ter, né? engraçado. Olha só, eu acho engraçado porque se você vê as críticas dele, são todas críticas falando mal do gosto da maioria das pessoas em relação a alguma coisa. Ou em relação à música, por quê? Porque ele faz uma música para poucos. E aí ele reclama que a maioria das pessoas não gosta. E ele também não é um cara bonitão. Então ele reclama que. É meio que assim, indiretamente ele tá dizendo que ele tá se ressentindo do padrão de beleza que ele tem não ser o que a maioria das pessoas gosta. Então ele também tá reclamando do gosto da maioria em relação à beleza. Então esse é o padrão mesmo. Ele se acha muito bom, não sei se ele se acha bonito, mas muito provavelmente sim. Não sei. E aí ele tá reclamando que, pô, como é que vocês podem não me achar bonito? Eu sou bonito, talentoso, tenho um vozeirão, sou sobrinho do Tim Maia. Não, e teve uma live, gente, que ele fez falando assim de tamanho do membro, né? Chegou a Falando isso. das proezas sexuais que ele teve durante a Que vida isso? dele, entendeu? Assim, é tudo não é uma projeção, mas é uma promoção, digamos, né? Na qual ele está externalizando algo que as pessoas não reconhecem nele, que ele tem esse ressentimento forte de que é, ninguém valoriza o que ele se vê. Ele tem um ego inflado dentro dele, que no caso dos. Não estou dizendo que o Ed Mota é isso, tá? Mas é o mesmo tipo de narcisismo. Que no caso desses atiradores de escola, né? É a mesma coisa, né? Ninguém sabe o que está passando dentro da cabeça. No Ed Mota, todo mundo sabe, né? Porque ele está falando de graça, né? Mas nos atiradores, não. E aí você fica assim, nossa, como esse menino, assim, de uma hora para outra, saiu atirando em todo mundo? Na verdade, não foi de uma hora para outra, né? O cara tá
marinando esse ressentimento desde sempre. E eu, Lilian, nunca soube que esse tipo de narcisismo existia, né? Então, existe o transtorno, né, da personalidade narcisista, que pode ser grandiosa ou pode ser vulnerável, e esse vulnerável, ele é muito sensível a ameaças ao ego dele. Então, uma rejeição amorosa que para qualquer pessoa seria triste e tal, passa para a próxima, é algo que acontece com todo mundo, para ele aquilo vira um golpe mortal ao ego. E ele fica ruminando naquilo e tendo um jeito, arrumando um jeito de se vingar para sempre, né? Eu acho que é o famoso caso de expectativa versus realidade, né? Ele tem uma expectativa muito alta sobre si mesmo e a realidade não dá o feedback que ele espera. Então, pô, isso vai gerando uma revolta no cara ao longo de toda a vida, tendo esses feedbacks não tão grandiosos quanto ele imagina que vai receber, né? O caso das criancinhas aí que cometem assassinato em colégio deve ser alguma coisa assim. Ou não, né? Aí eu acho que não, mas no caso dos atiradores na idade adulta, eu acho que sim, porque aí dá pra gente supor melhor que eles estão a vida inteira marinando esse rancor. Mas assim, num indivíduo com uma psicologia ou personalidade normal, entenda o que eu estou dizendo, média, né? Quando a gente recebe o feedback do ambiente, a gente adequa as nossas expectativas, né? E isso todo mundo passa, não é você, não sou eu, não é o Felipe, é todo mundo, né? Então, assim, eu acho que eu consigo correr tão bem quanto o Usain Bolt, mas aí eu vou na primeira na primeira eliminatória para a Olimpíada Brasileira, eu fico em último, né? Aí eu falo, realmente, acho que não dá para competir, vou fazer outra coisa, porque essa aqui não vai dar. As pessoas falam assim, isso não é para mim, e elas vão tentando até achar É, algo bola pra frente, bola né? para frente, se encaixa. E a gente tem mecanismos psicológicos de adequação, né? Das nossas possibilidades, né? E a maioria das pessoas responde a isso de uma forma, entre aspas, normal, né? Do tipo, eu não vou ser o Tim Maia, eu não vou ser tão amado como o Tim Maia, mas eu vou ser amado por aqueles que gostam da minha música. Eu não vou fazer show no Maracanã, mas eu vou fazer show no Bourbon Street, aqui em São Paulo, que é um lugar super legal, pequenininho e tal, né? E não tem nada de errado com isso, ninguém, quer dizer, ninguém normal se sente mal por isso, né? A pessoa fala assim, nossa, olha, e vamos combinar que isso é muito mais do que muita gente que gostaria de cantar profissionalmente consegue, né? Tem muita gente que, por N motivos, pode ter o talento que for, vai ficar cantando só em karaokê, porque tem que sustentar a casa, tem que fazer outra coisa, e não é aquilo que deu certo. E às vezes não tem nada a ver com o talento, tem a ver com a competição que existe. Se tem alguém, né? Por exemplo, se eu fosse uma nadadora e tivesse nascido na mesma época, se eu fosse homem, né? E tivesse nascido na mesma época que o Michael Phelps, pô, deu ruim, né? Porque como é que eu vou competir com o cara daquele? Né? Não, e é um senso de proporção. Às vezes a gente pode até ficar triste. Por exemplo, sei lá, o cara tem um vozeirão, aí ele canta no karaokê, pô, todo mundo diz que ele é bonzão, aí ele começa a cantar em bar, não sei o quê. Pô, mas o cara ele tem assim um senso de proporção de saber que a corrida não é mole. Então assim, não é porque ele canta benzão que ele vai virar o próximo astro do rock internacional, entendeu? A maioria das pessoas tem esse senso de proporção e bom, é bola pra frente, né? Sei lá, não é todo mundo que canta bem que sonha ser o próximo astro. Mas essas pessoas que têm esses níveis bem altos assim de narcisismo, elas ficam realmente inconformadas e isso pode fazer mal para elas assim, ou não tão mal, né? Mas elas podem fazer o que pessoas como o Ed Mota fazem, assim, vão para a internet e abrem o verbo, assim, pô, como é que vocês podem não gostar de mim? Eu sou maravilhoso, sabe? E aí eu vou trazer uma outra coisa, que talvez depois a gente possa fazer um outro episódio sobre isso, que a gente nem falou nos bastidores, que eu tenho lido muitos livros também sobre a mente criminosa, né? Então, eu li os livros antigos, dos anos 50 e 60, sobre. Porque existia naquela época uma ideia de que a mente criminosa ela tinha um padrão de pensamento, né? Não é um padrão genético, nada. É um padrão de pensamento que a pessoa leva
para esse lado do crime, né? Eu não estou dizendo aqui que o Ed Mota tem uma mente criminosa, nem que ele é psicopata, mas me lembrou isso aí, nessa questão de padrão de pensamento, porque os dois psicólogos que eu li falando sobre esse assunto, eles falam que o criminoso normalmente não tem uma. Ele tem assim, meio. Oi, Felipe, estamos de volta aqui depois de uma pausa de quase uma semana, porque Voltamos. para quem está vendo no YouTube, a gente está de roupa diferente, é tudo diferente, porque no dia que a gente estava gravando a primeira parte, caiu lá a internet na. Não sei se foi a internet, o que foi na casa do Felipe, e aí a gente só conseguiu o horário na semana seguinte para terminar de gravar, né? Então vamos lá. A gente estava terminando um papo sobre narcisismo nas redes sociais, e eu comecei a falar sobre como o narcisismo ele é um dos pilares da tríade negra, né? Que aí o Felipe vai me ajudar aí, porque nos livros de psicologia, quer dizer, de psicopatologia, né? O pessoal diz que não existe uma definição de o que é exatamente sociopatia e psicopatia. É assim mesmo? Isso daí é meio controverso na literatura, mas não é que não tem uma definição. É porque, assim, antigamente falavam que sociopata era o cara que tinha o mesmo problema que o psicopata, mas ele conseguia viver em sociedade. O psicopata é o cara que ele não tem condições, porque ele, sei lá, ele mata as pessoas e faz um vestido com a roupa delas. Então seria mais ou menos essa diferença. O sociopata ele seria um psicopata funcional. Ah, Que entendi. hoje em dia, mas aí é o seguinte, isso foi como começou a ser usado. Hoje em dia tem uma discussão sobre se vale a pena manter as duas coisas como coisas diferentes, ou se você chama tudo de psicopatia e fala, ó, tem o psicopata funcional e o não funcional. É Então, esse o debate. é interessante você falar isso, porque no livro do Psychopath Test, o teste do psicopata do John Ronson, ele começa a discussão com isso, né? Falando, olha, eu vou chamar aqui, vou usar os termos intercambiavelmente, né? Tanto sociopata como psicopata, estou falando a mesma coisa, né? Mas, independente, ainda bem que você deu a definição, independente de qual seja a definição de psicopata ou sociopata, a gente mensura, né, esses tipos de comportamento pela tríade negra, certo? Narcisismo, maquiavelianismo e indiferença, né? Em português fala indiferença, em inglês é callousness, né? Calosnes, isso. Mas é indiferença mesmo em português? Eu acho que mas eu também sempre tenho dificuldade de traduzir, mas eu acho que é melhor essa tradução aí. É, É eu, por eu, aí. eu também acho que indiferença é o que funcionaria melhor, porque callousness é um vetor que diz que a pessoa não sente. Existe conversa se ele sente dor mesmo, né? Ele mesmo evidencia dor, então existe dúvida se ele sente ou não, né? Mas que ele não sente isso no outro, né? Então, quando uma pessoa, sei lá, sofre um acidente ou tem uma dor emocional, o psicopata sociopata olha para aquilo com curiosidade e não fica assim. Ele não sente na própria pele, Ele né, o não negócio. sente, porque a gente vê aquilo, a gente se sente meio incomodado, né? Fica assim, nossa, por que, que isso está acontecendo e tal, né? Tenta falar para a pessoa, não, calma, né? Não sei o quê. E eles não, assim, uma coisa mais de curiosidade mesmo, né? Uhum. Então, Só uma coisa. Eu não lembro direito, eu acho que no início você falou indiferença, maquiavelismo e narcisismo. Então, mas é porque esse indiferença é uma característica que está dentro de um fator maior que é a psicopatia, dentro da Dark Tríade. isso. Então é assim, tem a Dark Tríade, aí ela se divide em três características, que é a psicopatia, o narcisismo e o maquiavelismo. Aí dentro de psicopatia tem essa característica que você falou, da indiferença. Só para dar uma clarificada aqui, a gente falou meio no fluxo, às vezes, para quem está ouvindo e não conhece, fica confuso, né? Isso, e essa aí para quem está ouvindo entender, isso aí é como a gente mensura, né? Como é que a gente faz para entender se a pessoa tem ou não
essa patologia, né? Mas é só para dizer que, assim, nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é É, narcisista, tá? o psicopata ele vai pontuar alto nessas 3 coisas aí. É, isso. E aí, falando, né, da questão de psicopatas, sociopatas, eu li uns livros dos anos 50, que eu estou colocando aí na descrição, que é Inside the Criminal Mind e Sem Consciência. Esse Sem Consciência, Without Conscious, né, eu não consegui Que é do terminar. Hare? O É Without, do Robert Hare? deixa eu ver de quem que é o Without Conscience. Eu estou aqui com o link, eu tirei da... Que esse foi, eu já li esse daí também. É, Without Conscience, eu não consegui terminar de ler, ou eu fiquei pulando, terminar de ler, dizendo, eu não li ele até o final, porque ele é meio pesado, assim, na questão, porque ele vai... É do Hare, é do Hare. Oh, e errei, ele tem em português, sim, tá? Tem, Sem eu li em consciência, português. sem É. consciência, tem em português, sim, errei. Nos documentários do Discovery, que eles falam do índice da maldade, então, eles falam direto da escala Hare de psicopatia. Eles falam direto nos episódios. Ah, que A legal. escala Hare, ela tá nesse livro aí. Ah, coloca aí depois o link na pauta dos documentários do Discovery, que eu também nunca vi. Mas eu não Uhum. consegui ler todo o livro justamente porque ele fala de todo tipo de patologia, né? Então, por exemplo, existe o criminoso que só rouba, existe o que rouba e mata, existe o que só mata, existe o que esquarteja e por aí vai, né? É, Mas ele tem uma ideia, ele e o autor do Inside the Criminal Mind, eles têm uma ideia assim de que existe um padrão de pensamento que é comum entre os psicopatas, né? E que a gente poderia tratar isso por terapia cognitivo-comportamental, né? Muito difícil. Ele acha que alguns não conseguem nunca mudar, mas que as pessoas poderiam, com muito esforço, sair daquela forma de pensar. Nenhum deles assim postula se é algo genético ou não, mas pelos estudos mais novos que a gente conhece hoje, existe um componente de genética fortíssimo, né? sim. Nesses indivíduos, né? E uma das coisas que me fascina nesse tema é porque, tendo vivido uma vida, 23 anos já na área corporativa, a gente encontra sociopatas corporativos todo dia, né? É o tipo de coisa que parece que ocorre uma autoseleção, né? Para você, não que todo mundo que trabalha em organizações seja sociopata, mas Uhum. que existe um certo nível maior entre quem ascende nos rankings hierárquicos das organizações, de que eles têm níveis maiores de narcisismo, indiferença e maquiavelianismo. Por quê? Porque o Joe Ronson que fala bem isso no livro dele, O Teste de Psicopata. Imagina se uma pessoa que vai ter que mandar 5.000 funcionários embora, e às vezes isso é necessário para a empresa continuar existindo e os outros 25.000 empregos existirem, né? Sem a pessoa ter um certo nível de indiferença. Porque se ela for para a cama e chorar toda noite por cada uma das 5.000, né? Ela não É. vive mais, né? E como é que você vê isso, Felipe? Você acha que existe também esse negócio de narcisismo e sociopatia corporativa? Então, pelo que eu dei uma olhada nos estudos, existe. Tem uns estudos que eles são bem claros, assim, quando você vai nessas hierarquias, tanto em empresa quanto na política, inclusive, interessante, né? Mas na política também. Parece que quanto mais alto você está na hierarquia, maiores os níveis de algumas características que estão dentro desses critérios aí, tanto psicopatia quanto especialmente narcisismo. Uma delas é a indiferença, que você já falou. Tem uma que é relacionada à psicopatia especificamente, que é o quanto é um desses termos que são difíceis de traduzir para português, mas é basicamente o quanto você não reage aversivamente a estímulos. E tentando traduzir, isso daí é a pessoa que, por exemplo, faz uma besteira, aí tem um feedback negativo do ambiente, sei lá, ela recebe um esporro, é demitida ou é presa. E aí, quando ela fica
solta de novo, ela volta a fazer a mesma besteira. É basicamente a pessoa que não aprende com os erros. E É ela a não tem mesma medo coisa que de... acontece com o criminoso, né? Que o Exato, índice de reincidência de criminosos também é alto, né? exato. E é interessante que isso seja alto também em pessoas que estão na alta hierarquia de empresas e na política. Tem um estudo americano, eu não lembro quem fez o estudo, mas tem um tempinho esse estudo já, sempre citam ele em livro e em artigo de revisão, que é um estudo, o cara fez um estudo, acho que historiométrico, ele pegou uns dados de vários últimos presidentes americanos e ele verificou que todos os últimos presidentes americanos, acho que do Bush para trás, tiveram altos níveis dessas características aí que eu falei, né? A indiferença, essa dificuldade de aprender com os erros, um pouco de falta de empatia também. Por quê? Não é que os presidentes americanos sejam psicopatas, mas provavelmente é porque quando você está num ambiente muito concorrido, tem algumas características que fazem você subir de cargo, passar por cima dos outros. É que nem, sei lá, na floresta, o tigre está correndo atrás da gazela. A gazela, para conseguir fugir do tigre, ela tem que ter algumas características, senão ela é comida. Então só sobrevive as gazelas que têm essas características. No ambiente corporativo e político, é basicamente a mesma coisa. Você tem que ter algumas características ali que fazem você se dar bem. Se não tem, você não consegue subir. E aí, quando fazem essa pesquisa, as pesquisas não pegam você, porque você nunca vai estar lá no alto cargo, né? É por isso, por exemplo, que em várias corporações, mulher tem muita dificuldade de ascender. Porque as mulheres geralmente elas têm menos essas características aí, associadas a narcisismo, a psicopatia. Então, geralmente, assim, o grupo majoritário é homem. E aí, dentro de homem, tem esses homens específicos com essas características que a gente está falando. Sim, e essa questão aí é interessantíssima porque você fala de a pessoa que não responde a estímulos do ambiente no sentido de que ela não se adequa, não se conforma ao grupo, né? Eu acho que isso tem uma relação direta aí com o transtorno de transtorno antissocial, né? Eu ia De falar personalidade antissocial. isso, e de que também existe uma grande característica que é outra coisa que nos dois livros eles falam sobre os psicopatas sociopatas, que é o fato de que a pessoa, e o narcisismo tem isso, uma questão de uma ilusão interna de que a pessoa se vê dentro da cabeça dela de um jeito e isso se passa fora, você entendeu? Então, a pessoa fala assim, eu sou uma boa pessoa. Aí você fala assim, meu, mas você esquartejou o cara, você roubou milhões, né? Não, mas eu sou uma boa pessoa, né? E isso que está dentro da cabeça dela vira realidade, não interessa o que o ambiente falou, é inacreditável o nível de É, auto-engano que essas pessoas sim. têm, né? E o tipo de auto-engano, eu acho que ele é um pouco diferente quando a gente está falando da pessoa que é alta em psicopatia e da pessoa que é alta em narcisismo. Porque o narcisista, ele tem um senso muito inflado dele mesmo, então ele se acha muito bom. Então, sei lá, ele pode fazer qualquer coisa e ele vai continuar se achando bom. O psicopata, eu acho que é porque, além dele também se achar bom, eu acho que é porque tem essa outra característica que a gente comentou. Ele tem, de fato, uma dificuldade de entender que o que ele fez é muito errado. Ele não tem esse refinamento emocional, afetivo, no sentido de assim, pô, é bem diferente você chegar e, sei lá, o cara roubou uma bala. Ok, é errado, mas ele roubou uma bala. Não, o outro cara ele pegou e esquartejou uma pessoa. Ele meio que acha que é tudo a mesma coisa. Ele não consegue sentir como coisas diferentes. Ele pode até entender racionalmente. Se for um psicopata com inteligência no mínimo mediana, ele vai entender racionalmente que está errado e tal. Mas ele não tem o aparato biológico que faz com que ele possa sentir o que ele fez como de fato errado. Então, se ele não sente, ele provavelmente vai continuar fazendo a mesma coisa depois. Que as coisas esfriarem, sabe? Aquele momento que as coisas esfriam. Aí o cara pensa assim: acho que ninguém tá mais de olho em mim, então acho que eu vou fazer de novo. É basicamente isso que ele sente. Tá? Então, e aí me lembra a questão do Ed Mota e do narcisismo vulnerável, né? Porque o narcisismo grandioso é realmente o ego inflado, né? E o narcisismo vulnerável é assim, lógico que é o ego inflado, mas a defesa do ego é maior, é assim, é evitar golpes do ego. O narcisismo grandioso, ele quer oportunidades de ser amado, né? E o narcisismo vulnerável, ele quer evitar oportunidades de ser
apedrejado, né? E aí me parece que no caso do Ed Mota é assim, ele se coloca nessa posição de ser apedrejado e depois ele fica assim, oh, como fui apedrejado de novo, ele está sendo apedrejado desde os anos 2000 e ainda não viu que certas coisas não se falam. E me lembra o livro do Rand Ness, Good Reasons for Bad Feelings, né? No qual ele fala que, por exemplo, depressão é um transtorno adaptativo, porque normalmente a gente fica deprimindo como uma resposta a uma resposta contrária do ambiente, né? Então vamos imaginar, tentei casar com alguém, né? Ou namorar alguém e recebi um fora, certo? Aí você se retrai, chora, fica assim pensando, como que eu vou fazer para isso não acontecer? O que, que eu fiz de errado? Sei lá, cheguei na menina, no menino no momento errado, né? Fiz alguma coisa ali que não foi entendida daquele jeito. E aí você tenta de novo para ter uma resposta positiva do ambiente. Me parece que esse loop de feedback nessas pessoas não funciona muito bem, né? Exatamente, é isso daí que não funciona. A pessoa que tem depressão, às vezes é, por exemplo, no caso do Will Smith lá, que deu um tapa na cara do cara no Oscar. Pô, ele tá péssimo em alguma clínica de reabilitação aí, nas entrevistas ele aparece com a cara bem, bem ruim, assim. Ele tá bem abatido. Ele provavelmente tá com algum quadro de depressão, mesmo que temporária. Isso daí manda ao mesmo tempo uma mensagem para a audiência de que ele realmente está arrependido do Tá que ele fez. arrependido, É, não. não, Você está falando do Will Smith, com certeza. Aquele cara não tem um ounce de psicopatia nele. é, O cara realmente ele é uma pessoa, entre aspas, típica, né? E que eu nunca dei um tapa em ninguém no Oscar, mas assim, quem nunca foi pego brigando no trânsito com alguém na rua, alguma coisa, e acontece algo do qual depois você se arrepende. E a gente até se coloca no lugar dele e fala assim: não, vamos dar um desconto para esse cara, né? sim, exatamente. E No caso do psicopata, ele com certeza ia fazer de novo. Quando, tipo assim, um ano depois, pô, ninguém mais tá falando do lance do Oscar. Ele vai E faz de e vai repetir novo. o erro. É estranhíssimo ver isso, assim, para quem gosta de true crime como eu, né? E eu não sei se você viu a palestra do Colton Scrivener lá na disciplina do mestrado, que você foi meu TA, mas ele fala da psicologia do horror e tudo, e de como é adaptativo Vive. assistir essas coisas, né? E essa questão dos psicopatas, eu assisti o último documentário do John Wayne Gacy no Netflix, né? O John Ah, eu Wayne vi também. Gacy, ele é assim desculpa aí a palavra se alguém vai achar triste, mas ele é um fofo, ele tem a cara redonda. E aí fala que tem alguns estudos que diz pessoa que nem eu que tem a cara redonda, ela é vista como mais confiável, mais amável, mais carinhosa. E ele sabendo que ele era visto dessa forma, ele era tipo bonachão, que chamava todo mundo, fazia churrasco e blá blá blá, e todo mundo dava essa resposta positiva para ele, ele achava que ele ia poder colocar quantos corpos ele quisesse no vão da casa, porque acharam um monte de esqueleto de meninos no vão da casa dele, meninos que ele estuprava e matava a coronhada, a paulada, né? E não dá para acreditar que a cara daquele cara, com aquela cara bonachona, fazia tudo aquilo. É verdade. No último episódio da série, eu até achei muito sintomático, assim, é muito exemplificador do que a gente está falando aqui. É meio lendário isso, ninguém confirmou, mas um cara lá no documentário disse que antes de ser executado, né, que ele pegou pena de morte, aí antes de ser executado, ele ainda mandou assim pros caras, me chupa. Nossa, assim, Ele, né? tipo assim, pô, nem no leito de morte, prestes a ser executado, o cara tem um momento de reflexão e pensa assim, pô, eu fiz besteira. Não, ele ainda morre antes de morrer, fala, me chupem, assim, Não, e é pra um você ver como é que é. narcisista megalomaníaco clássico, né? Porque ele tem o senso inflado dele, e o pior, ele tinha cometido crime e ido preso num estado, vai para outro e faz pior e consegue sucesso, então infla Sim. mais o ego do cara, entendeu? Uhum. Para mim, o que é mais assustador é que ele é um cara normal. Me desculpa, mas assim, não tem como você conversar com um cara John Wayne Gacy e achar que aquele cara tem alguma coisa de estranho se você não sabe o que está acontecendo entre quatro paredes na casa dele, né? Sim. E
Aí depois, falando disso, eu fui ver qual que era a estatística lá de qual que é a chance de você, uma pessoa aleatória, ter cruzado com algum assassino em alguma vez na sua vida, né? E a chance é alta, né? Então aí você acaba pegando, eu que estou nessa área corporativa há muito tempo, não acho que nenhum desses mata, tá? Acho que eles têm uma outra válvula de escape que eles não matam, porque eles têm outro tipo de escape para, entre aspas, maldade dele ser realizada, né? Ser preenchido esse desejo, né? E esse desejo de, enfim, de ser adorado ou temido, né? Ele é conseguido de várias formas. Uma delas é fazendo as pessoas tomarem atitudes que são totalmente desnecessárias, que é a questão do estudo de reuniões que a gente estava vendo. Assim, o número de gerentes, diretores, CEOs que marca reunião só para falar o que eles fizeram, que não tem o menor impacto no trabalho do dia a dia da empresa, do tipo, olha só que legal, eu ganhei um prêmio XPTO, eu preciso parar 2 horas do meu dia para ver uma reunião dessa? Me desculpa, a pessoa que faz isso. E aí você vê que na política também, né? O cara faz parada militar, faz parada não sei das quantas, né? E isso é ambidestro para qualquer lado Sim. da área política, né? Do O cara espectro, né? faz, é. Espectro Ele fala: ideológico. não existe no Brasil um cara mais honesto do que eu. Eu falo assim, Senhor Jesus, né? Assim, a pessoa é um narcisismo, a pessoa não percebe que ela fala as palavras e o narcisismo, né, sai assim, a louca, né? E o pior é que se a gente depois fizer um podcast de liderança, né, esse tipo de megalomania, de narcisismo é confundido com boa liderança. Porque se um Verdade. líder lá na frente começar a falar, pessoal, não sei como resolve isso, isso é um problema complexo, não sei como resolve. As pessoas vão começar a falar, você é fraco, você não é preparado para liderar, que é algo que é muito feminino. Mulheres falam, sempre vão fazer reunião e falam assim, o que vocês acham? Eu estou com dúvida nisso e tal. E isso é percebido nas mulheres como falta de assertividade, Fragilidade, né? fragilidade, hesitação, né? E isso não é hesitação, isso é ter, no português correto, Simancol, né? Mas é ter self-awareness, né? É você ter a consciência de que o seu cérebro sozinho não é capaz de descobrir todas as bases, né? E eu me cerco de uma equipe para tentar cobrir todos esses furos que eu posso ter no meu pensamento. E homens normalmente tendem a aliás, eu acho que homens eles têm um quê de autismo, aliás, os estudos até com newborn, né, com recém-nascidos são feitos assim, né, do tipo, eles choram menos na maternidade, quando o outro neném Olham começa menos a para chorar, rosto os humanos. choram menos para rostos e tal. Então, um homem é uma mulher com alguns problemas ali na leitura social, né? Lógico que mulheres também têm esses problemas, e eu vou falar para você, depois que eu entrei nessa onda de ver coisas de true crime, os homens são mais violentos, verdade, eles cometem atrocidades assim que são extremamente violentas, mas as mulheres, elas são mais maquiavélicas, né? Exatamente. Assim É, pode falar. eu acho que é porque a mulher ela não tem o plus que o homem tem, que é a força física. Então ela usa outras ferramentas para fazer muitas vezes as mesmas coisas. Então, por exemplo, o cara ele vai chegar e vai dar uma paulada na cabeça de alguém, vai colocar na mala do carro e vai levar para uma cabana e vai estripar. A mulher não, ela vai utilizar o aparato verbal, assim, ela vai utilizar a sedução, talvez, a manipulação e vai fazer você querer ir para o lugar onde ela quer. Então é diferente. Não, vai sair um documentário aí, não sei se é na HBO, o que que é. Eu vou colocar o link aqui do meu podcast de true crime preferido, o Morbid Podcast, tá só em inglês, né? Né? Que é um episódio sobre a Pam Hupp. Pam Hupp. Pamela Hupp com 2 P's, H-U-P-P, tá? Essa mulher, assim, a história é. Se eu tivesse visto uma série e achado que era ficção, né? Que alguém tinha inventado, eu ia falar assim: meu Deus, essa história é muito maluca, isso nunca ia acontecer na vida real, tá?
ela tinha uma amiga, uma conhecida, assim, de uns 10 anos antes, que trabalharam juntas numa empresa. E um dia ela fica sabendo, por Facebook, essas coisas, que essa mulher estava com câncer e elas moravam perto. Aí ela liga para a mulher e fala: Olha, o que você precisar, pode contar comigo e tal, não sei o quê. O que parece ser muito, né? Olha, né? Ela vai me ajudar. Ela levava essa mulher Uhum. para as sessões de quimioterapia e tal. Aí passa um tempo, a mulher, infelizmente, é diagnosticada com câncer terminal e ela fala assim: os médicos falam que ela tem de 3 a 5 anos se ela continuar fazendo tratamento de quimioterapia, né? Beleza, ela continua fazendo, e uma hora, lógico, a mulher que estava com câncer fica com depressão, né? E a Pam Hupp foi entrando na cabeça da mulher e conseguiu manipular a cabeça da mulher para que ela mudasse o beneficiário do seguro de vida dela, que era US$ 150.000 o prêmio, para Caraca. dar tudo. Ela tinha 2 filhas e um marido, tudo para Pam Hupp, né? E assim, a história de como, quando ela consegue, e assim, deu 4 dias, a mulher mata a outra com câncer, com 55 facadas, Que isso. tá? A Caraca. mulher que ela fingiu ser amiga durante todo esse tempo, né? E o pior é Nossa. que a delegacia de polícia que investiga o caso faz um trabalho péssimo e prende o marido fica preso 3 anos por um crime que ele Caraca. não cometeu, entendeu? A promotora que julgou o caso e o detetive-chefe de um caso. E eles sabem que eles não fizeram um bom trabalho investigando e que existia uma segunda possível criminosa ali, que poderia ter sido ela que matou. Eles suprimem provas, eles escondem provas que depois são descobertas, e aí você depois fica sabendo de tudo que aconteceu. Mas assim, o nível de devassidão, de maldade que essa mulher teve, assim, você pode falar, lógico, Johnny Gacy é um monstro, BTK é um monstro, tem outros monstros, mas assim, é um nível de decepção, traição, que é difícil da mente humana, e principalmente da mente feminina, entender esse nível de traição, né? Então, aí eu realmente não sei se tem a ver, mas eu pensei numa coisa. As mulheres são mais altas que os homens em empatia, né? Então, nesses casos aí, eu acho que a mulher pode usar a mais alta empatia que, em média, as mulheres têm para fazer coisas muito piores nesse sentido do que um homem faria, né? Que é como eu falei, o homem ele vai chegar lá, vai usar agressividade, vai fazer alguma coisa terrível. A mulher, ela tem um refinamento social maior. Então, ela E vai aí usar esse parece que ela chega refinamento. no nível assim que é o nível de maquiavelianismo, que é terrível, né? Talvez Sim, acho que precisa fazer um estudo sobre isso. Não sei se é verdade, se o nível de maquiavelianismo das mulheres é maior, né? Até na questão de vítima e de narcisismo vulnerável, né? Porque quando você posa de vítima e se faz de vítima, quando na verdade você é o abusador, que é o caso da Amber Heard e do Johnny Depp, né? Que está acontecendo verdade. agora, né? Sim. A pessoa usa da fraqueza dela para botar o outro numa situação ruim, né? Que é uma E coisa. tem uma outra coisa. Geralmente, quando a mulher faz esse tipo de coisa, a opinião pública tende a ficar mais favorável a ela do que em relação ao homem, quando é um casal, né? As pessoas elas tendem a desconfiar mais facilmente do homem do que da mulher. É, E aí, quando é justamente. um casal, tem um problema maior. Porque onde já se viu um homem ser abusado, um homem apanhar de uma mulher, um homem ser diminuído até verbalmente, né? Mas Sim, para quem estuda essas questões, né, de pressão psicológica e de manipulação psicológica, sabe que o tipo de medo psicológico coloca a pessoa numa cela que não existe, é uma cela psicológica mesmo, né? Eu fico imaginando a pessoa depois que passa por um trauma desse, como que ela se sente culpada de não ter visto que ela poderia sair daquele imbróglio a todo momento. Era uma prisão que ela mesma criou na mente dela, né? E eu sim. vejo isso com empresas também. Hoje estava circulando uma mensagem aí no Twitter, o pessoal falando, né? Ah, fulana estava discutindo um dia na empresa sobre a promoção dela, ia fazer uma apresentação para o board no dia seguinte ela chega, o chefe e a menina do RH manda embora e não dá nenhuma explicação, né? Eu concordo que isso é um comportamento disfuncional. Em relações humanas,
muito provavelmente isso não deveria acontecer, mas é uma coisa, entre aspas, normal, comum no mundo Uhum, corporativo, né? Se você for sim. esperar que as coisas, as organizações, né, tratem você como uma pessoa, você vai morrer dando um murro em ponta de faca, né? As organizações, elas são disfuncionais, né? Porque elas são feitas por normas. Aí a gente pode falar, né, de evolução cultural. Elas não obedecem às mesmas regras das regras sociais entre indivíduos, né? E elas são, não é que elas são recentes na história humana, elas até são antigas, mas elas obedecem regras próprias que não obedecem tantas regras de convívio social, né? Sim, é meio que um ambiente de. Como é que eu posso dizer? É quase de salve-se quem puder, né? É cada um vendo o seu. Claro, tem a parte de cooperação, é tanto que, sei lá, uma empresa se junta com a outra e faz boas coisas, mas. Ou funcionários montam equipes, mas assim, é um sistema que realmente ele funciona de uma maneira que, em alguns sentidos, pode ser bem tóxico. E a gente chegando, né, no final dessa conversa, porque assim, existe uma conversa importante na nossa área de psicologia evolucionista, se sociopatia e psicopatia é maladaptativa ou é adaptativa, né? E assim, não sei qual que é a sua opinião, vou te falar a minha. Eu acho que para as sociedades humanas, um nível de psicopatia ou sociopatia às vezes é necessário para competição entre grupos, não intragrupo. Então, quando existem conflitos entre grupos, eu preciso fechar a minha empatia e fechar certas coisas, né, que são, entre aspas, naturais no ser humano, para poder escalpelar, estuprar, matar, queimar a vila não do coleguinha, mas do inimigo do outro lado do rio, Aham. né? Para que e às vezes do outro lado do rio tem sobrinho meu, tem tia minha, né? Porque existia essa troca, né? Entre as tribos, né? E isso acontecia. E conforme as sociedades foram ficando cada vez mais hierarquizadas, e a guerra se tornou um universal humano, porque pode não ter tido guerra durante toda a história humana, mas sempre existe o conflito, né? Sempre existe Sim. o conflito entre grupos, como sempre existe conflito entre grupos de chimpanzés, enfim, né? Eu acho que ela é uma adaptação. Só que na nossa sociedade, na qual a gente está, né, aos poucos tentando fazer uma sociedade global, onde não existam, né, essas diferenças, né, não existe nenhum outlet para outlet em português talvez seria um escape, né? Não existe nenhum lugar escape para essa psicopatia. Né? O único lugar pode ser o mundo corporativo, mas que também está acabando, não é muito bem visto isso, e as culturas corporativas vão chegar lá. E a guerra, hoje, visto a guerra da Ucrânia, é vista como uma atrocidade total. Inclusive, quando a Ucrânia toma alguma atitude que seria, entre aspas, normal numa guerra, do tipo campo de prisioneiro, né? Esse tipo de coisa, é pensar assim: não, vocês têm que tratar bem os prisioneiros soldados russos e É. tal, né? Assim, uma coisa que, para Aham. quem estuda a história de guerra, fica assim, ué, mas peraí, né, gente? Guerra Pô, você tá numa guerra, sabe? Não é paintball, é guerra, sabe? é guerra, né? Não é assim, agora, amiguinho, vamos dar a mãozinha e cantar com baiá. Tudo bem, eu queria viver nesse mundo também, tá? Eu gostaria de viver num mundo onde não existisse esse tipo de coisa, mas, infelizmente, não é esse o mundo que a gente vive. Então, é por isso que a minha hipótese de trabalho aqui é a psicopatia e a sociopatia são adaptativas. E o que você acha, Felipe? Então, eu acho que isso daí que você falou é verdade. Eu acho que é adaptativo em algumas situações, sobretudo, mas não assim, é adaptativo sempre. Eu acho que não. Em alguma medida, eu acho que é adaptativo. Tem esse caso aí que você falou dos conflitos entre grupos, eu acho que é adaptativo nesse contexto. E tem um outro contexto também que é o de, digamos assim, é o contexto de parasitismo social. Então você pensa no seguinte. Vão pensar naqueles bichinhos que às vezes entram no pacote de arroz no armário. Para eles é super adaptativo eles entrarem ali no pacote de arroz. Mas se tiver muito, muito, muito bicho, eles vão exaurir, eles vão comer todo o pacote de arroz e não vai ter mais nada para ninguém. Bom, eles são meio que os parasitas, né? Eles não produziram aquilo. Eles estão comendo um negócio que a gente botou lá. Mas se tiver um pouquinho de parasita, é meio que ninguém perde nada. Por quê? Porque a gente vai comer o arroz mesmo assim, vai lavar e vai comer, e eles vão sobreviver ali durante um longo tempo comendo um pouquinho só.
e se reproduzindo. O psicopata, eu acho que socialmente ele age mais ou menos como esse bichinho aí no pacote de arroz. Se ele tiver em determinado nível na sociedade, eles estão se beneficiando a Vera, mas eles não estão prejudicando ninguém. Mas assim, ninguém entre aspas. Eles obviamente estão prejudicando alguém. Mas no coletivo, eles não estão eles não estão causando a queda da sociedade. Sim. Agora, imagina que, sei lá, existe uns 70% de psicopata agora na sociedade. Cara, é como você ter mais parasita do que organismo para o bicho se alimentar, entendeu? Então, ele vai fazer o, sei lá, é tipo esses vermes que ficam no nosso intestino e às vezes a pessoa morre. É Bom, tipo é o uma Alien, estratégia né? O Alien desadaptativa. é É tipo Alien. que ele destrói o host, né? Ele destrói o É. hospedeiro. Mas é isso, Então, assim, enquanto. quando você está falando desse negócio de parasitismo, o que eu estou pensando é assim, né? Do tipo, existia um escape para essas pessoas quando, vamos dizer, no mundo até ontem, onde guerra, até a Segunda Guerra Mundial, onde a guerra era permanente, né? Entre os estados, e aliás, se você for ver a história do Estado-nação, o maior gasto de todos eles é em orçamento militar. Recentemente é que começou a cair o investimento em gasto militar e subiu em welfare, né? Que é saúde, educação, ou seja, a gente está indo para uma sociedade mais civilizada, né? Pelo menos aparentemente por esse dado. Mas se tirou o escape daquele cohorte de psicopatas que toda a sociedade tem, vai saber 10, 15%, né? Que precisava desse escape para ir lá, porque aí ele ia e fazia as atrocidades dele no Vietnã. Não que isso era certo, ele ir lá no Vietnã fazer as coisas, né? Mas ele tinha o escape. E agora ele faz dentro de casa, né? E Não, e tem outro problema. Se você tem, sei lá, 4 sociedades, 3 delas muito pacíficas e que, sei lá, ficam dando pão com queijo e presunto pro prisioneiro e, sei lá, são sociedades muito boazinhas e pacíficas. Se surgir uma sociedade liderada por um psicopata, tá todo mundo ferrado. tá todo mundo Porque esse ferrado. cara, o psicopata, ele não vai ter dó nem piedade, ele vai sair atropelando todo mundo. É, é por isso que tem até um colega meu que fala assim, ó, pô, o Ocidente vai ver quando chegar a fúria do dragão chinês, como é que vai ser. Eu não sei se ele tá certo se esse dragão aí vai ser chinês, mas o ponto é o seguinte, é quando você cria sociedades muito pacíficas, isso é muito bom para todo mundo que tá nelas. Mas isso também deixa elas mais vulneráveis se surgir uma sociedade psicopata, digamos assim, ou liderada por um. Tá Aí tá vendo todo como mundo é ferrado. adaptativo? A gente tem que ter certeza que os nossos psicopatas são melhores do que os psicopatas do grupo rival, né? Acaba que é teoria dos jogos pura isso aí. Né? Assim, não tenho resposta para isso, e narcisismo é um dos pilares disso, né? Eu gostaria de viver numa sociedade menos narcisista. Eu acho que assim é realmente para quem não é narcisista e convive com narcisistas é uma tortura, né, dependendo do nível de narcisismo da pessoa. Para quem vive numa sociedade narcisista e as redes sociais trouxeram esse narcisismo ao extremo, se sente compelido a competir em vetores no qual você não é bom e nem queria ser bom, né? De aparecer demais, ou falar demais, ou se mostrar demais, ou que nem eu estava falando com a Alice Drager no Twitter, né? Assim, tem gente que quer construir um following, né? Assim, uma horda de fãs que o defenda. Não estou dizendo mal nem bom do Jordan Peterson, por exemplo, né? Uhum. E as mulheres normalmente não têm a menor necessidade de construir fãs, né? Mas isso é uma característica extremamente narcisista, né? De você falar, olha só quantos me adoram, né? Então, mas a mulher, eu acho que geralmente ela não precisa trabalhar para construir fã, porque se ela for bonita, ela já vai ter fã. O cara não, os homens geralmente têm que fazer alguma coisa. Mas Acho que normalmente tem nas essa mulheres diferença. isso é focado, né? Porque existe relação de long term, short term, né? E isso é voltado para a reprodução, e a mulher no final tem que escolher ou serial, né? Monogamia serial, alguns, né? Para ir cuidando da sua prole. Não é assim, para a mulher não é vantajoso ter 100
no harém, entendeu? Para o homem Não, com talvez certeza. seja, mas para a Não, mulher então, não é. mas a mulher não quer, entendeu? Tipo assim, tu faz um perfil e bota a tua foto lá no Twitter. Os caras vão te seguir e vão virar teus fãs, entendeu? Por mais que tu chegue, sei lá, e dê uma de Anitta, só fale assim, sei lá, pão é bom. Aí todo mundo é assim, gênia, divina, maravilhosa, fala tudo, nunca errou, sabe? O É, cara não, se o cara falar uma besteira dessa, o pessoal vai querer cancelar a conta dele. vai cancelar. Assim, pô, esse burro aí tá falando o quê? É verdade, é verdade. Nesse ponto, as mulheres levam uma vantagem nas redes sociais, né? Na política não, mas nas redes Na sociais, com política não. certeza. É um paradoxo. Felipe, muitíssimo obrigada por você ter participado. Como eu falei, você Eu que vai voltar agradeço. várias vezes aqui nesses temas mais psicológicos, neurológicos, e que a gente vai investigar de novo a caixa preta da cabeça humana, né? E a gente está aceitando indicações de temas que vocês querem ouvir, tá? A gente está chegando infelizmente ou felizmente, para quem quer a eleição desse ano, vai ter bastante pano para manga para Com falar do certeza. assunto. Beleza, Sim. brigadão e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Lilian.